Boa tarde, gente, tudo bem? Meu nome é Pedro, eu sou monitor do Centro de Aprendizagem em Física Experimental do Instituto Federal de São Paulo, Campus Suzano. E hoje a gente está reunido para mais uma palestra do nosso quarto ciclo de palestras virtuais. O Instituto Federal de São Paulo é uma instituição de ensino, ciência e tecnologia. A gente tem vários cursos de nível técnico e superior. E o CAFé, que é o nosso laboratório, atua na área de física experimental, além de promover atividades de divulgação científica, como palestras e encontros de discussões. A gente é orientado pelo professor Adriel e pela professora Cleide, que são os professores de física do nosso campus. E agora, gostaria de apresentar nosso palestrante, que é o professor Gustavo Valdivieso. Ele tem graduação, mestrado e doutorado na Unicamp, é pesquisador na área de física de altas energias, com ênfase na física de neutrinos, tem um pós-doc no CERN e atuou como pesquisador convidado durante um ano no Fermilab. Ele já foi professor da PUC de Campinas e desde 2010 ele é professor da Unifal de Minas Gerais. Ele tem um canal no YouTube, cujo link está aí na descrição do vídeo. O nome do canal é Simplifica, então peço que vocês se inscrevam no canal dele, vejam os vídeos, deem like, ativem o sininho. Façam a mesma coisa no canal do Café. Já deixem um like nesse vídeo que vocês estão assistindo e se inscrevam, porque assim ajuda o YouTube a recomendar os nossos vídeos para mais gente. Muito obrigado ao Café pelo convite. Eu fico lisonjeado de estar aqui falando com vocês sobre o que eu faço, sobre a minha ciência. E eu quero fazer hoje uma coisa diferente. Eu vou contar para vocês uma história. Um conto sobre neutrinos. E este conto se chama Um caça-fantasmas, uma alquimista e um mestre Jedi entraram num bar. E para saber o que aconteceu, você vai ter que escutar a história até o final. Por trás dessa história, há pessoas reais, com histórias pessoais fantásticas e que valem a pena ser contadas. Mas não hoje. Hoje, essa história vai ser recontada através dos olhos de 3 personagens fictícios. Os eventos descritos aqui são todos reais, mas foram reorganizados no tempo e no espaço, para que você possa compreendê-los melhor. Estes são os nossos protagonistas. A alquimista, o que ela faz são transmutações dos elementos. O caça-fantasmas, especialista em ver aquilo que é invisível. E o mestre Jedi, que seu objetivo é compreender as forças do universo. E a nossa história começa com uma alquimista de um passado distante, que sonhava em descobrir o segredo de como os elementos se formaram e como eles se transformam. Em seus estudos, ela se deparou com um interessante fenômeno envolvendo bananas. 100 gramas de banana contém mais ou menos 350 miligramas de potássio. Potássio, um dos muitos elementos químicos, sabe aqueles da tabela periódica? Então, o potássio em 100 gramas de banana produz sozinho cerca de 20 mil elétrons por segundo. É isso mesmo que você ouviu. Toda vez que você olhar para sua banana numa fruteira, você deve saber, a banana está produzindo elétrons o tempo inteiro, emitindo esses elétrons para o ar. Os antigos chamavam isso de decaimento beta. Ele é responsável por transformar o potássio, aqui representado pelo K, em cálcio, aqui representado pelo Ca, mais aquele elétron que saiu fugindo da banana. Mas os alquimistas chamavam isso de transmutação dos elementos. E não estamos falando aqui de uma transformação química. Ah, não, não, não. Estamos falando genuinamente de transformar um elemento químico em outro. Estamos falando de mudar um elemento da tabela periódica para outro. Se isso acontece com uma banana, o que nos impede, por exemplo, de transformar chumbo em ouro e realizar o tão aclamado sonho dos alquimistas? Bom, eu vou te fazer uma pergunta. Você já tentou transformar bananas em laranjas? Deve ser bem difícil. Sabe o que é ainda mais difícil? Transformar um núcleo atômico em outro. Eu sei que quando eu digo para vocês que
as bananas estão ali produzindo elétrons o tempo inteiro e que potássio está se transformando em cálcio, parece uma coisa simples, mas é algo difícil. Mas que, na verdade, não deveria ser difícil. Porque, conceitualmente, é muito simples. Só o que está acontecendo aqui, para que um elemento químico se transforme em outro, basta que, neste caso, um dos nêutrons do núcleo de potássio se transforme em um próton, ainda dentro do próprio núcleo. E por isso que aquele 19 no pezinho do K se torna 20, indicando que um novo próton surgiu. Mas nada mudou. Apenas um nêutron se transformou num próton. Mas a nossa alquimista não sabia nada sobre nêutrons e prótons. Ela não sabia nada sobre isso. O que ela sabia era que quando um objeto parado se quebra em dois pedaços sempre iguais, os pedaços se afastam de formas opostas, sempre seguindo uma mesma linha. Isso é sempre verdade. Nós não vemos isso muito no nosso dia a dia, porque é bem raro você ter um objeto parado que simplesmente se quebra. Normalmente, quando isso acontece, nós chamamos isso de explosão, e você não quer estar perto de uma explosão. Mas no caso de núcleos e elétrons, isso acontece o tempo inteiro. E, na verdade, voando cada um para um lado, e sendo apenas dois, além de cada um deles ir para um lado oposto, eles saem sempre com as mesmas velocidades. Simplesmente porque eles são só dois. Não tem como distribuir a energia entre eles de outra forma. E a nossa alquimista sabia disso. E ela pensou, eu vou medir a velocidade com que esses elétrons saem da banana com um equipamento chamado espectrômetro de massa. O que ele faz é permitir que os elétrons entrem numa região onde há um campo magnético. E este campo magnético faz com que os elétrons voem em forma de uma curva. E o quanto eles se curvam depende só da velocidade deles. Então, se eles saem sempre com a mesma velocidade, eles sempre vão atingir o mesmo lugar do aparelho. E os elétrons, ao atingir esse lugar, vão deixar uma marca. A posição dessa marca mostra para mim qual é a velocidade desses elétrons. Então, se sempre com a mesma velocidade, os elétrons deveriam atingir sempre o mesmo lugar da minha máquina, do meu sensor. Mas quando ela ligou, isso foi a previsão, isso era a expectativa. Mas quando ela ligou, algo inesperado aconteceu. Ao invés de atingir aquele ponto, os elétrons atingiram vários pontos. Sempre, na verdade, com ângulos menores do que aquele que ela esperava. Isso mostrou que os elétrons não tinham uma velocidade única. Eles tinham uma distribuição de velocidades. E isso era intrigante, porque dizia que ela não estava entendendo direito o que estava acontecendo ali. Foi então que ela e outros alquimistas receberam uma carta de um amigo distante com uma ideia muito ousada. E esta carta lia: Senhores e senhoras radioativos, apresento um remédio desesperado para salvar isso que nós chamamos de conservação da energia. Há a possibilidade de que exista no núcleo partículas neutras, que eu desejo chamar de nêutrons. Esse espectro contínuo de velocidades que vocês estão vendo pode então ser entendido se nós assumirmos que junto com aquele elétron que sai da banana, também está saindo um nêutron, invisível, de forma que as energias são distribuídas entre os três: o elétron, o nêutron invisível e o cálcio que ficou na banana. Eu admito que o meu remédio, ele é um pouco amargo, e a probabilidade de que os nêutrons existam, de fato, é pequena, porque se eles existissem, já teriam sido vistos há muito tempo. Assinado seu grande amigo Pauli. Então, se existe realmente a ideia do Pauli de que tem outra coisa saindo da banana que não é só o elétron, eu consigo fazer sentido com esse evento. Quando um objeto parado se quebra não em 2, mas em 3 pedaços sempre iguais, agora as velocidades deles são inúmeras. Isso explicaria por que o elétron tem diversas velocidades. Mas eu preciso
encontrar quem é essa outra coisa que está saindo junto, que o Pauli queria chamar de nêutron. De nêutron, isso. Eis que chega o nosso segundo personagem, o Mestre Jedi, que vindo de uma galáxia muito, muito distante, ele buscava compreender os segredos do universo. Seu caminho cruzou com o da nossa alquimista, que contou a ele tudo sobre os seus experimentos com a banana e sobre a carta de Pauli. Ele compartilhou com ela seus conhecimentos sobre o pequeno neutro, que na sua língua natal era pronunciado como neutrino. O nome nêutron que Pauli sugeriu acabou sendo usado para o grande nêutron, aquele que mora dentro do núcleo, junto com os prótons. E então ele disse para a alquimista: a matéria que você conhece como banana é apenas uma pequena parte de algo muito, muito maior. O universo é governado por 4 forças. Uma para tudo aquilo que é muito grande, como estrelas, planetas e galáxias. E 3 para tudo aquilo que é muito pequeno, como os átomos, os núcleos e as moléculas. E então ele apresentou a ela o que ele chamava de modelo padrão. Assim como a tabela periódica dos elementos, o modelo padrão mostra todas as partículas que conhecemos até agora. E ele disse: quando um elemento da banana se transforma e um elétron você viu, um neutrino foi aquilo que você não viu. Em palavras que você possa entender, o elétron tem 2 irmãos e juntos eles são chamados de leptons carregados. O elétron e os seus irmãos, o muon e o tau, têm companheiros. Para cada um deles, há o que eu chamo de neutrino. Então, para o elétron, há o neutrino do elétron. Para o muon, há o neutrino do muon. E para o tau, há o neutrino do tau. Nós, que somos descendentes das estrelas distantes, e nelas, os elementos químicos mais pesados são feitos um a partir dos mais leves. E para cada um dos elementos formados, nasce um neutrino. Assim é a força fraca. A história de tudo que você vê à sua volta, eu, você e as bananas, começou no interior das estrelas, há muito tempo atrás. Olhe para a ponta do seu dedo agora. Eu convido você, que está ouvindo essa história, olhe para a sua unha, para a ponta do seu dedo. A cada segundo que passa, trilhões de neutrinos, trilhões, eu disse, estão passando pela sua unha. Só pela sua unha, imagina pelo resto do seu corpo. Esses neutrinos estão vindos do Sol, das estrelas distantes, das rochas, do núcleo da Terra, das bananas e até de você mesmo, dos elementos químicos radioativos dentro do seu corpo, naturais do nosso ambiente. E é por este motivo que vocês nunca o viram. Porque ele está por toda parte, mas ele interage muito fracamente com a nossa matéria. Ele é capaz de atravessar as paredes mais densas com a mesma facilidade com que você caminha pelo ar. Mas nos raros eventos com que os neutrinos interagem com a matéria, como, por exemplo, quando o potássio se torna cálcio dentro da banana, ou quando o potássio se torna argônio também dentro da banana, outro elemento. Chamamos isso de decaimentos, quando um elemento mais pesado se transforma num mais leve, produzindo coisas que vocês chamam de radiação, mas também produzindo neutrinos, que não fazem nada para nós, mas estão em toda parte. E também há as interações, onde os elementos estão lá, fazendo parte da matéria e do universo. E um neutrino vem e, zoom, passa por ele, transformando estes elementos, como, por exemplo, o cálcio de volta em potássio, ou o argônio de volta em potássio. Essas coisas acontecem como se fossem ida e volta, transformando um elemento em outro. E este é o neutrino. Por onde passa, ele tem a capacidade de transformar a matéria. E foi neste momento que a alquimista compreendeu. Seu sonho de transformar chumbo em ouro era possível sim, mas estava longe.
de ser feito. Ele era muito impraticável, tão impraticável quanto possível. Porque as chances de 3 neutrinos interagirem com o mesmo átomo são absurdamente pequenas. Levar um átomo de chumbo para um átomo de ouro envolve 3 neutrinos interagindo sucessivamente com o mesmo núcleo. Até que você tivesse ouro suficiente para chamar de seu, para que fosse sequer visível a olho nu, o universo já teria morrido de velhice. Que pena. Mas a jornada do alquimista não terminaria aqui. O mestre Jedi diz: a riqueza que você busca não é o ouro, é o conhecimento. E por isso ela não estaria satisfeita enquanto ela não detectasse o neutrino e comprovasse que ele de fato existia. E foi aí que conheceram o caça-fantasmas. Sua especialidade era detectar aquilo que todos pensavam ser invisível. O caça-fantasmas falou sobre suas técnicas de observação. Ele disse: invisível é só aquilo que nos escapa aos sentidos. Vamos olhar para o que sabemos, vamos olhar para os números e vamos planejar a nossa investigação. O mestre Jedi nos disse que o neutrino poderia caminhar a mesma distância que há entre as estrelas, dentro de qualquer material que conhecemos. Isso para ter alguma chance de interagir. Se colocarmos números nisso, a distância entre o nosso Sol e a estrela mais próxima é como se fosse o número 1 seguida de 16 zeros. Representamos isso pelo número 10 elevado a 16. Metros. Trilhões e trilhões de quilômetros. Uma distância inimaginável para nossa mente. Mesmo assim, um único neutrino, se entrasse num tubo feito de qualquer material, digamos água ou chumbo, se você preferir, ele tem uma chance de encontrar algum dos átomos desse material antes de chegar na estrela mais próxima. Vamos dizer que essa chance é de 60%. Bom, eu não tenho como fazer um detetor com um tamanho inimaginável como esse. Porém, estamos falando de apenas um neutrino. E se eu transferisse esse 1 seguido de 16 zeros, esse 10 a 16, do tamanho do meu detetor para a quantidade de neutrinos que estão chegando? Bom, se eu tivesse uma fonte de neutrinos capaz de produzir todos estes neutrinos, eu não preciso mais de um detector tão grande. Agora basta que eu tenha um detector de 1 metro. E nesse detector, eu tenho os mesmos 60% de chance de ver um neutrino. O que eu preciso, então, é balancear quantos neutrinos estão chegando pelo tamanho do meu detetor. Se eu tenho poucos neutrinos, eu preciso de um grande detetor. Se eu tenho muitos neutrinos, eu posso fazer um detetor menor. E há lugares onde extraímos a energia dos núcleos atômicos. Chamamos esses lugares de usinas nucleares. Lá teremos a chance de observar o nosso fantasmagórico neutrino. E lá estava ele. O caça-fantasmas montou o primeiro detector de neutrinos do mundo, com cerca de 1 metro de tamanho. Uma caixa contendo água. E o neutrino veio da usina nuclear ali perto, e cada neutrino que chegava interagia com um único próton do hidrogênio da água, transformando ele em nêutron. Esse nêutron era capturado por um sal que ele dissolveu na água. E cada vez que o nêutron era capturado, produzia um pequeno flash de luz dentro desse detector escuro. E este equipamento que você vê ao redor são sensores de luz, lâmpadas, só que ao contrário. Ao invés de produzir luz com energia elétrica, elas produzem energia elétrica com luz. E assim funcionava o detetor que viu o primeiro neutrino. Cada neutrino que chegava ali produzia um flash de luz e era contado. E o número de flashes que eles viram era exatamente o número de flashes que eles esperavam por estar tão perto de um reator nuclear, produzindo muitos, 10 a sexta neutrinos por segundo, passando pelo meu detetor. E após essa comprovação de que os neutrinos realmente existem,
O caça-fantasmas ensinou ao alquimista e o mestre Jedi como estudar os neutrinos vindo das mais diversas fontes. Com um acelerador de partículas, eles fizeram os neutrinos artificiais e assim tiraram a primeira foto de um neutrino, pego em flagrante ali, interagindo com um nêutron. Não, nós não conseguimos ver o neutrino mesmo. O neutrino continua invisível. Ele vem mais ou menos dessa direção. Isso é uma foto de verdade, tirada com uma câmera fotográfica. Quando o neutrino vem, ele interage com este gás, feito de hidrogênio. Chegando aqui, o neutrino esbarrou num próton de hidrogênio. Dessa vez, não houve transformação, porque este neutrino não era um neutrino do tipo do elétron, era um neutrino do tipo do muon, o parceiro, do irmão do elétron. Quando o neutrino interagiu com o gás, o próton saiu como num jogo de sinuca, e você vê o caminho que o próton pode fazer aqui. Também, o neutrino se transformou no elétron, assim como na banana, no muon. Assim como na banana, o neutrino do elétron e o elétron existem em parceria, são produzidos em parceria, aqui o neutrino do muon criou o seu parceiro, o muon, que foi embora pelo detetor, deixando apenas um traço por onde passou. E, para completar, a cereja no bolo é uma partícula que eu não vou contar muito sobre ela, mas ela tem uma história muito interessante, que envolve muito pessoas relevantes do nosso país. Essa partícula se chama pion. Foi descoberta por um brasileiro. Mas hoje eu quero focar no neutrino. E esta é uma foto. A foto de onde, a primeira foto que realmente viu por onde o neutrino passou. Não satisfeitos, construíram um tanque maior, agora para tentar ver os neutrinos que vinham do Sol. Se as estrelas criam os elementos químicos, e para cada elemento neutrino é produzido, então neutrinos estão vindo do Sol o tempo inteiro, porque o Sol é uma estrela. Infelizmente, o Sol está mais longe, e, portanto, eu preciso de um detetor maior, já que eu não tenho tantos neutrinos chegando quanto aqueles que estão vindo de um reator nuclear. Eles escavaram uma montanha para construir um tanque maior ainda. E eles viram os neutrinos do Sol e tiraram a primeira foto do Sol, que ao invés de ver a luz do Sol, estava vendo neutrinos. Esta é uma foto real, reconstruída, não com a luz do Sol. O que você está vendo aqui não é a bola solar que nós estamos acostumados a ter em cima das nossas cabeças. Não é só isso. É o núcleo do Sol, onde os elementos químicos estão se formando. Essa imagem representa elementos químicos, matéria, sendo feita no Sol. E nós conseguimos ver isso através dos neutrinos. Mas os neutrinos vindo do Sol também traziam um novo mistério. Eles eram poucos. Aqui houve um grande conflito de expectativas. Porque o mestre Jedi conhecia a força fraca e sabia que do Sol deveriam vir apenas neutrinos eletrônicos, aqueles parceiros do elétron. A alquimista entendia de como se transformavam os átomos induzidos pelos neutrinos. E, portanto, tinha ajudado a planejar os nossos detetores para ver apenas os neutrinos eletrônicos. E o caça-fantasmas tinha total controle dos seus equipamentos super avançados e garantia que tudo estava funcionando adequadamente. Mesmo assim, de todos os neutrinos que eles esperavam ver vindos do Sol, somente 1 em cada 3 era visto aqui na Terra, nos nossos detetores. Era muito pouco. Havia um mistério ali para ser solucionado. Nossos protagonistas pensaram por anos e não conseguiram resolver o problema dos neutrinos solares. Então decidiram que era melhor esfriar a cabeça. Sabe quando você pensou demais sobre o assunto e precisa dar aquela relaxada para ver se as ideias surgem? E foi aí que a alquimista, o caça-fantasmas e o mestre Jedi entraram num bar para comprar sorvetes. Eles estavam querendo literalmente refrescar a cabeça. O dono do bar, o Sr. Bruno, fazia um gelato italiano sem igual,
e ofereceu a eles o seu mais novo sabor. Venham e experimentem o sabor quântico. O sorvete do Bruno muda de sabor enquanto você toma. Sem saber, Bruno lhes deu a inspiração que faltava. E se os neutrinos também tivessem sabores quânticos? Que se transformassem uns nos outros, enquanto voam do Sol até a Terra. Então, eles construíram um detetor de neutrinos capaz de ver os 3 tipos de neutrinos, cada um deles parceiro de uma das partículas, irmãs do elétron, lembram? E lá estavam eles, todos os neutrinos que deveriam estar vindo do Sol. Mas, ao invés de ser apenas do tipo que eles esperavam, eram feitos pelos 3 tipos. Isso comprovava que no caminho entre o Sol e a Terra, o sabor dos neutrinos se transformavam. E ao chegar aqui, os 3 sabores estavam presentes. Por isso que eles tinham visto apenas 1/3 no começo. A nossa história termina aqui, mas a dos nossos heróis estava apenas começando. Até hoje, eles ainda combinam seus conhecimentos para desvendar os mistérios dos neutrinos. Os neutrinos podem ser a chave para desvendar a origem de todas as coisas e também o destino do próprio universo. Que conhecimento é esse que eles carregam? Só o tempo dirá. O que sabemos hoje é que o conhecimento que temos sobre as 4 forças da natureza dizem que matéria e antimatéria, por exemplo, deveriam existir em praticamente iguais quantidades. E, portanto, deveriam ter desaparecido do universo há muito tempo, não deixando absolutamente nada, nem mesmo nós. Mas aqui estamos. E o neutrino é uma das poucas partículas que conhecemos que sente um desequilíbrio entre matéria e antimatéria. E pode ser ele a chave para compreender, se não o próprio culpado desse desequilíbrio ter acontecido há muito tempo atrás, lá na origem do universo, fazendo com que um pouquinho a mais de matéria sobrevivesse ao turbulento início cósmico. E aqui estamos, frutos desse pequeno desequilíbrio. Também, os neutrinos podem ser a chave para compreender por que alguns lugares do universo, quando observamos as galáxias distantes, parecem ser mais pesados do que outros. Como se houvesse alguma coisa ali, massiva, puxando a matéria brilhante, como as estrelas, e as galáxias, os planetas e as nebulosas. Não sabemos ainda se o neutrino tem realmente um papel nessas perguntas. Sabemos que ele está lá, participando, e pode ser que no futuro se mostre a chave para compreender tudo isso. Nossa, eu só queria dizer que foi assim, sensacional. O pessoal tá todo mundo comentando aqui no chat, todo mundo amou a palestra, foi sensacional mesmo. Então que tá se sentindo inspirado agora, que a palestra foi maravilhosa, então assim, o pessoal amou. Muito obrigado, eu agradeço. Deixa eu falar um pouquinho, Gustavo. Eu adorei essa história, eu adoro a história do neutrino. É uma das coisas que eu adoro contar, né? E agora, sim, você me deu mecanismos de contar uma história muito bacana, né? De um jeito muito diferente. Eu queria te fazer uma pergunta. Você, antes de qualquer outra que as pessoas possam fazer, como é que você pensou nessa história de contar história? Como é que isso surgiu? Porque não é uma coisa normal num físico de partículas, pelo menos pelo menos não era, né? Eu conheço alguns livros que têm umas coisas dessas, mas assim, não é uma coisa fácil, eu acho, de traduzir numa linguagem simples. Então eu queria saber como é que veio essa ideia para você. Olha, eu tenho um histórico há muitos anos de explicar coisas de física em geral, não só física de partícula, para pessoas leigas,
que começou não só com, né, com a família, todo mundo que é físico sabe o que é ter a família e os amigos o tempo inteiro perguntando para a gente explicar essas coisas, mas, na verdade, quando eu era jovem, eu tive a oportunidade de ser convidado para ser monitor de astronomia da Unesp de Araraquara. E toda quarta-feira, nós, junto com... Eu estava no ensino médio, então eu era um jovenzinho, eu tinha cabelo, né, e não tinha barba. E toda quarta-feira nós montávamos o telescópio numa praça da cidade, com autorização da prefeitura nós desligávamos a luz da praça, em frente à biblioteca municipal, para ser mais preciso, para pegar as pessoas passando por ali. E o meu trabalho era ficar ali com o telescópio montado e esperar que as pessoas curiosas passassem e perguntassem o que é isso? E aí pronto. Então, daquele momento, era por que a estrela é daquela cor, o que é aquilo, aí eu mostrava uma nebulosa, mas por que parece uma cabeça de cavalo, por que essa daqui brilha, essa daqui é escura, e, na verdade, foi através a astronomia foi o meu primeiro contato com a ciência formal nessa época, e foi o primeiro momento que eu precisei parar e explicar conceitos como esse, e remete muito a mim mesmo. Eu sempre fui curioso, né? Sempre quis saber essas coisas. Então, quando eu era criança, então eu sempre imagino que eu estou explicando para uma criança, explicando para alguém que não sabe, né? Não passou pelo estudo formal da física. Então, eu sei que todas as analogias e alegorias têm seus limites, têm suas falhas. Eu sempre tento tomar cuidado para não esticar demais a analogia, mas elas são úteis, elas permitem que a gente conte uma história como essa, onde tudo foi verdade, só os personagens que foram condensados, divididos e reorganizados para poder cumprir os seus papéis. Legal, Gustavo. A Renata pediu para você mandar um beijo para a Sofia e para o Simon, porque eles adoraram a história. Sofia e Simon, meus filhotes, beijo para vocês que estavam assistindo o papai falar de neutrinos. A história foi escrita para vocês. Agradeço muito pelo convite. Foi muito legal fazer essa apresentação para vocês, pensar sobre a história, montar, construir, de forma bem simplista, mas pensando nos detalhes, nos acontecimentos, no que era importante estar na história. E estou à disposição. Quando vocês me quiserem de volta, pode chamar. Obrigada, Gustavo. Foi um prazer. Nossa, foi sensacional a sua palestra. Fez jus à ansiedade e a expectativa de todo mundo aqui. Obrigada, viu? Muito obrigada.